Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. A tecnologia avança pelos tribunais de todo o país para tornar a justiça mais ágil e acessível às pessoas. Em Mato Grosso, o processo judicial eletrônico já está conseguindo reduzir o volume de processos físicos. Esse é o destaque de hoje e você vai ver também. O Judiciário Gaúcho destina mais de 3 milhões de reais ao Executivo Estadual para investir na qualidade técnica de perícias criminais. Levantamento da Anvisa aponta que, apesar de proibido, o formol ainda é usado nos salões de beleza. O formol, ele é extremamente tóxico para a pele. Uma reportagem especial mostra como o crime de importunação sexual ainda atinge as mulheres. Também se enquadra em situações como beijo forçado e passar a mão numa pessoa sem a permissão dela. O protocolo de processos neste fim de semana será presencial das 9 a 1 hora da tarde, por causa de manutenção elétrica e de sistemas no Supremo Tribunal Federal. A medida consta de portaria assinada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do STF, publicada hoje em edição extra do Diário da Justiça Eletrônico. Com os serviços de manutenção, haverá interrupção também no funcionamento dos portais do Supremo, da TV e da Rádio Justiça, entre as 8 horas da manhã deste sábado até as 6 horas da tarde de domingo. O assédio a mulheres no transporte coletivo é crime de importunação sexual desde 2018. Uma medida para tentar evitar situações constrangedoras foi a criação de vagões exclusivos para mulheres no metrô. Mas mesmo assim, essa divisão nem sempre é respeitada e a gente vê cenas como as que a repórter Viviane Novaes e o cinegrafista Nari Amaral flagraram na capital federal. Estação do metrô em Brasília. Vamos viajar por 12 quilômetros no primeiro vagão do trem exclusivo para as mulheres. Eu acho que é uma obrigação. Eu acho que de qualquer transporte público, minimamente dá segurança. É lei no Distrito Federal desde 2012. Mas até hoje esta cena é comum. Homens entram no vagão exclusivo para as mulheres. O senhor sabia que esse vagão aqui é só das mulheres? Não sabia. Tô indo. Então o senhor vai descer? Vou passar para o outro. Alguns sabem da proibição, mas não se importam. Este rapaz percorre todo o vagão distribuindo o panfleto. Este outro recebe uma bronca da passageira. E tem homem que protesta. Tem que ter vagão de homem, de homossexual, de véia, de novo. Faz um vagão para cada um. Aí divide a sociedade, fica muito bonito. A lei não estabelece nenhuma punição. Querendo ou não, já vem sendo divulgado há muito tempo, né? Claro que um ou outro, por não andar frequentemente, pode não saber. Mas eu acho assim que deve ser respeitado, porque é um direito que a gente conseguiu conquistar, né? O assédio a mulheres em transporte coletivo é crime de importunação sexual, mas também se enquadra em situações como beijo forçado e passar a mão numa pessoa sem a permissão dela. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. Este mês, um homem foi condenado em São Paulo. A penalidade não foi a prisão, mas 1 ano de prestação de serviços à comunidade. Mas essa punição traz alguns problemas para o resto da vida do condenado. Ele vai receber uma anotação penal, ou seja, ele não tem um nada consta criminal, ele tem uma ficha suja na esfera criminal, ele passa a ter antecedentes, ele deixa de ser réu primário. Então, qualquer outro fato criminoso que ele cometa, seja do mais simples possível até as contravenções penais, podem ser majoradas em razão desse antecedente. Esse crime virou lei em 2018 por causa de muitos casos de assédio no transporte coletivo no país. Os importunadores continuam agindo. Um senhor mais velho, um pouco assim, estava não nesse vagão, em outro, atrás de mim, assim, a gente sentiu encostadinho, assim, desagradável. E aí eu afastei, troquei de lugar, assim, porque estava muito apertado, mas eu tentei sair e deixei para lá. Daí as campanhas de conscientização. O Tribunal de Justiça da Paraíba lançou uma campanha durante o Carnaval para prevenção e denúncia. Respeite o corpo das mulheres, não somos objetos da sua piração. A Rádio Justiça também está com esta campanha no ar. Neste Carnaval, respeite. Não é não.
Assédio sexual não é carnaval. Na hora de decidir a pena que uma pessoa condenada deve cumprir, o juiz leva em consideração as circunstâncias do crime. O Código Penal traz algumas situações que podem fazer com que a punição seja ainda maior naqueles casos. Nas imagens, o ex-policial militar do Distrito Federal, José Arimateia, foge depois de matar o vizinho Adilson Silva, de 36 anos. O crime aconteceu depois de uma discussão em que o ex-militar acusava a vítima de ter cuspido na varanda da casa dele. José Arimateia foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil e vai cumprir mais de 15 anos de prisão. Nos casos de homicídio, algumas situações podem levar ao aumento da pena. São as chamadas qualificadoras. As mais comuns são motivo torpe e motivo fútil. Motivo torpe é aquele que causa repulsa social nas pessoas, como o filho que mata o pai para receber a herança. Já o motivo fútil tem como característica a banalidade do crime, como um assassinato por causa de briga de trânsito. Esse juiz explica que a pena deve ser sempre proporcional ao crime. Um homicídio que não tenha qualificadoras, um homicídio simples, a pena varia de 6 a 20 anos. Havendo uma qualificadora, como motivo torpe ou motivo fútil, a faixa de aplicação da pena se desloca de 12 a 30 anos. E é dentro dessa faixa do homicídio qualificado que o juiz trabalha na dosimetria da pena. Empresa de alimentos é condenada a pagar a indenização no valor de R$5 mil a uma mulher que encontrou larvas dentro de um pacote de biscoito. Na internet, os relatos são frequentes. Consumidores se queixam de encontrar desde parafusos até insetos em alimentos. Um desses casos foi em Brasília. Esta advogada encontrou larvas no biscoito que comia. Ela registrou toda a situação e não hesitou em levar a reclamação à justiça. E várias pessoas relataram que já aconteceu com eles, já compraram produtos com mofo, produtos com larvas, produtos que... alguns refrigerantes que tinham alguns objetos dentro e nada fizeram. Por falta de conhecimento mesmo, achando que tinha que desembolsar alguma coisa para ir ao judiciário e não precisa, porque como é juizado, não precisa de advogado. Tem até mesmo a defensoria, caso seja necessário, né? O caso foi julgado pelo Juizado Especial Cível aqui de Brasília. A Balduco alegou que não ficou provado que a mulher consumiu o biscoito com larvas. E mesmo se tivesse ingerido, não há provas de danos à saúde. Para a Justiça, as fotos comprovam que houve ingestão e deixam claro que o fabricante não cumpriu com o Código de Defesa do Consumidor ao comercializar um produto estragado. A empresa terá de pagar indenização de R$5 mil para a cliente. Essa advogada explica que denunciar esses casos é importante, porque além do cliente ser ressarcido de possíveis danos morais e materiais, indica que o fabricante pode estar infringindo outras normas sanitárias. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação que traz aqueles parâmetros básicos, né, que traz a obrigação da empresa agir preventivamente, seguir todas as outras legislações específicas que incidem sobre a sua atividade produtiva para evitar que danos aconteçam aos consumidores. Mas na situação em que esse dano acontecer, aí nasce um segundo momento, que é a reparação. A partir do momento em que uma empresa causa algum prejuízo ao consumidor, esse prejuízo ele precisa ser ressarcido. E a seguir, o Judiciário Gaúcho investe na qualidade técnica de perícias criminais. Justiça para mim é quando é cobrado de quem está devendo. Isso para mim é justiça, entendeu? Mesmo proibido, o levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aponta que o uso de formol em salões de beleza ainda é frequente. Desde 2009, a substância não pode ser usada no Brasil como alisante para o cabelo por causar vários problemas de saúde. O cabelo cacheado incomoda a Mariana. Para alisar as mechas, a jovem estudante investiu em vários procedimentos capilares. O último foi a chamada escova progressiva com formol na composição, prática proibida por lei em razão dos danos à saúde. A estudante confessa que não prestou atenção nisso até começar a passar mal no próprio salão. Enquanto ela passa o produto, você tem que ficar um tempo com o produto no cabelo.
E aí o produto começou a arder muito. E os problemas não param por aí. Depois de 5 dias, Mariana percebeu que teve queda na imunidade com gripe forte e dor de garganta. Os fios de cabelo também começaram a cair mais que o normal. E as consequências no organismo podem ser ainda mais graves. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso do formol como alisante capilar está relacionado à cegueira e calvície permanentes, além do surgimento de tumores no nariz, boca, faringe, laringe, traqueia e fígado. Esta dermatologista explica que a intoxicação acontece porque o formol é absorvido rapidamente pelo organismo. O formol, ele é extremamente tóxico para a pele. Então, em contato com a pele, ele vai gerar queimaduras, ele vai gerar uma vermelhidão. Em contato com os olhos, ele é extremamente perigoso também. Ele dá uma vermelhidão nos olhos. É uma coceira, um prurido muito grande, a visão fica turva e o pior de tudo é que pode levar a danos permanentes, até mesmo a cegueira. Diante de tantos riscos, em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de formol puro em todo o país. Determinou ainda que a indústria de produtos de higiene oral pode usar apenas 0,1% de formol para conservar os produtos. Já em cosméticos, a concentração máxima permitida é de 0,2%. Lei que não é respeitada por muitos salões de beleza, segundo o levantamento dos fiscais da Anvisa. Na hora de alisar o cabelo, muitos profissionais utilizam até 37% de formol. Quando ele estiver fazendo o alisamento, se sentir um cheiro muito forte, muitas vezes o salão coloca um ventilador para tentar mascarar cheiro, começa a sentir irritação ocular, nasal. São indícios que pode estar adulterado o produto. Além disso, a gente aconselha, antes de fazer o alisamento, sempre perguntar qual que é o ativo alisante que está sendo utilizado, até pedir para ver rotulagem, verificar no site da Anvisa se o produto está registrado. Em Mato Grosso, o processo judicial eletrônico, o PJE, reduziu o volume de processos físicos. Isso garante mais agilidade no atendimento ao cidadão que busca a justiça. O processo judicial eletrônico, PJE, está avançando no Poder Judiciário de Mato Grosso. Se todos os novos processos já são eletrônicos, há ainda um grande volume de processos físicos, os mais antigos. Isso também está mudando. É que a Justiça Estadual está digitalizando também esses processos da era do papel. Isso representa mais de 8.000 processos inseridos até agora já no PJE, mais de 1.800.000 folhas digitalizadas, impactando de modo bem positivo na redução de volume de impressão do Poder Judiciário, impactando de modo positivo no custo que os escritórios de advocacia têm. Em Cuiabá, no Fórum da Capital, algumas varas já foram digitalizadas, a exemplo do que aconteceu na 10ª vara e agora está sendo feito na 9ª vara civil. O PJE, em termos de acessibilidade, consulta, até um processo físico, por exemplo, tem aquele prazo da juntada, o prazo da conferência de qualidade, no trâmite dele dentro da secretaria. O PJE, o advogado simplesmente distribui, se manifesta, o processo já está concluído. Em 2019, o Poder Judiciário julgou mais processos do que entraram. Isso se deve em grande parte ao avanço do PJE, também sobre os processos antigos, que têm sido digitalizados e inseridos na plataforma eletrônica. Em 2018, o Judiciário fechou com 1.052.000 processos em estoque, dos quais 52% eram processos físicos. Em 2019, com 987.000 processos, dos quais menos de 45% físicos, uma redução de 7 pontos percentuais. Pela primeira vez, o volume de processos judiciais eletrônicos, 55%, é maior que o estoque de processos físicos, algo em torno de 45%. Importante para a Justiça Estadual e mais importante ainda para o cidadão.
Com o processo eletrônico, ele tem uma transparência maior do seu processo. Ele consegue acessar o processo a qualquer lugar que ele esteja. E ele ganha também velocidade nas suas demandas, nos seus reclamos ao Poder Judiciário. O Judiciário Gaúcho destinou mais de 3 milhões de reais ao Executivo Estadual para investir na qualidade técnica de perícias criminais. O valor de R$ 3.328.000 são oriundos do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça. O termo foi assinado no Palácio Piratini. O Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul apresentou um projeto para a aquisição do sistema de identificação e comparação balística informatizado no valor de 4 milhões. O restante do dinheiro, R$ 1.100.000, virá do Ministério Público Estadual. O software será usado para aprimorar a atividade dos peritos criminais nos confrontos balísticos com grande número de materiais, além de contribuir para a formação de uma base de dados digitalizada das perícias. Dessa forma, será possível a correção entre diferentes crimes a partir da análise dos materiais examinados. O indexador balístico era um equipamento fundamental para que se possa viabilizar uma prova substancial suficiente para gerar condenações. No próximo bloco, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aperta o cerco aos medicamentos aplicados em animais. Justiça é você tratar o povo com igualdade, né? Você não diferenciar. Você sabia que leite, carne e ovos podem ter resíduos de remédios que foram aplicados aos animais de criação? Para o consumidor, é impossível saber se o que está comendo tem esses resíduos que ameacem a sua saúde. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária apertou o cerco e ampliou a lista de medicamentos com limitação de uso. As cabras deste sítio no Distrito Federal produzem 70 litros de leite por dia. Aqui mesmo o produto vira queijo, doce e pão de queijo. Esta cabra foi separada das outras numa baia. Ela fez uma cirurgia no ouvido e tomou antibiótico. Neste papel, a veterinária fez algumas recomendações. Uma delas é que o criador descarte o leite por 15 dias, depois da última dose do remédio, e só depois volte a vender o produto. É preciso que o leite seja de alta qualidade para que o produto também seja de alta qualidade. E tem uma outra questão. O antibiótico, por exemplo, ele interfere na coagulação do leite. Então, se eu usar um leite ainda no período de carência, com resíduo de antibiótico, isso vai interferir na coagulação do leite, consequentemente, na qualidade do meu produto. Esse cuidado não é só com as cabras, não, mas com todos os animais de criação. É para evitar que leite, carnes e ovos tenham resíduos de medicamentos e ameacem a saúde humana. Segundo a Anvisa, os riscos são câncer, problemas hormonais e de pressão arterial, alergias e desenvolvimento a bactérias resistentes, as superbactérias. A preocupação é que os resíduos desses medicamentos vão criando resistência nas pessoas. Então, quando uma pessoa fica doente, quando ela for precisar utilizar um antibiótico, esse antibiótico acaba não respondendo. Então, na verdade, essa é a grande preocupação, né, o que está por trás, na verdade, de todo o objetivo desse processo regulatório. Por isso, a Anvisa apertou o cerco. A lista de medicamentos veterinários com limitação de uso passou de 24 para 658 no final do ano passado. São remédios como antiparasitários, antimicrobianos, antifúngicos, hormônios e suplementos alimentares. A agência estabeleceu os limites máximos de resíduos desses produtos nos alimentos. Eles devem ser usados na dose e na maneira corretas. A fiscalização dos alimentos é feita pelo Ministério da Agricultura, que pode aplicar multa aos produtores e até interditar as propriedades. Para produtores conscientes da necessidade de preservar a saúde do consumidor, a ampliação da lista foi uma boa medida. É um cuidado que eu acho que a Anvisa está tendo com a saúde animal e também com do ser humano, porque tudo que é administrado aos animais, se a gente não tiver um controle de servir para eles o que eles realmente estão precisando, de acordo com a doença que eles tenham,
e na quantidade certa, na dose certa, e respeitando depois o tempo de carência, para que a gente não passe para o ser humano aquilo que estão tomando, que a gente quer que as pessoas tomem o alimento, que se sirvam do alimento e não de remédio. A primeira etapa da nova sede da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União está pronta. A inauguração foi nesta sexta-feira. A ENAJUM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, existe desde 2015 e funcionava no prédio do Superior Tribunal Militar. Agora tem sede própria. A primeira etapa, inaugurada nesta sexta-feira, tem 6 salas e um estúdio para a gravação das videoaulas. A segunda etapa, que inclui as salas de aula e um auditório, vai ser entregue até o fim do ano. Na inauguração, o diretor da ENAJUM ressaltou a importância desta nova fase. Desde os primórdios, ainda sob concepção, como Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União, a CEJUM, tem-se constatado uma acendrada preocupação e vivo interesse em dotar a ENAJUM dos elementos necessários ao cumprimento de sua elevada missão, que, em síntese, tem como propósito desenvolver competências essenciais ao pleno exercício da magistratura. A estrutura física de ambiente escolar, contemplada com pessoas comprometidas, profissionais de valor em pleno exercício de suas atribuições, voltadas para o cumprimento da missão, ainda figura-se vertente essencial e hábil a potencializar a criatividade humana, a fomentar a troca de experiências e a motivar a geração de conhecimento. A União vai receber pouco mais de 459 milhões de reais pagos por delatores do esquema de corrupção no Rio de Janeiro. A iniciativa foi da Advocacia Geral da União, que atuou para que o dinheiro servisse de reparação aos prejuízos causados. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio, autorizou a transferência do dinheiro, que é decorrente das multas pagas pelos delatores da Operação Calicut, a 37ª fase da Operação Lava Jato. Os recursos foram desviados por meio de fraudes na importação de equipamentos na área da saúde, em contratos das penitenciárias, em obras do arco metropolitano, na reforma do Maracanã e na urbanização do complexo de Manguinhos dentro do Parque das Favelas. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite a todos que nos acompanham. Um dos destaques da rede é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou o uso das Forças Armadas na área externa da Penitenciária Federal de Brasília. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial e determina que as Forças Armadas façam a segurança juntamente com as demais polícias que já fazem a vigilância na Papuda. O Ministério da Justiça informou por nota que a medida tem o objetivo de manter um alto nível de segurança, já que o local estão isolados integrantes de organizações criminosas. Já no Paraná, a Justiça condenou a 11 anos e 4 meses de prisão o ex-prefeito de Foz de Iguaçu, Reni Clóvis de Souza Pereira. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ser suspeito de aproveitar do cargo de prefeito entre os anos de 2013 e 2016 para participar de uma organização criminosa que fraudava novos e antigos contratos de licitação. E em São Paulo, o PROCON notificou as companhias aéreas Flybond, JetSmart e Skyline por cobrança de bagagem de mão. A notificação pede que as empresas informem como é feita a comunicação com os passageiros sobre as condições de cobrança de bagagem e ainda em quais condições é cumprido o direito de transporte gratuito de malas de mão com até 10 quilos, conforme previsto pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. As companhias aéreas têm 72 horas para responder. O giro fica por aqui. Para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Fernanda. O Jornal da Justiça termina aqui. E a gente deixa um convite para você. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61, que é o prefixo de Brasília, 992606116.
Uma ótima noite para você, um bom final de semana, até segunda.